O domingo escancarou quem realmente manda e quem obedece aqui em Brasília. Após ser quebrada a criptografia das mensagens de um dos celulares de Daniel Vorcaro e ainda nem vieram todas as mensagens à tona, nós podemos perceber quem realmente estava à frente da defesa dos interesses do Banco Master. Com tudo isso, o ministro Alexandre de Moraes cada vez fica mais isolado e nem os seus amigos querem mais protegê-lo. Enquanto uns usam a toga para se defender, outros negociam mansões e holdings bilionárias. E sabe quem é que vai pagar essa conta? Você, pagador de impostos, eu, todos nós. Até a água do Distrito Federal para cobrir esse buraco todo do Banco Master e BRB e Distrito Federal e tudo e todos que estão envolvidos entrou no jogo. E talvez nós corremos um sério risco de perdermos várias nascentes de água aqui no Distrito Federal. Eu sou o Dr. Eric Gustavo e hoje eu vou te apresentar um dossiê com informações muito valiosas para a gente poder conectar esses pontos e levar notícia para todo mundo. Então, já se inscreva aqui no canal, porque isso vai fazer a diferença para a gente poder também compartilhar as notícias para todo mundo que puder e você receber nossos vídeos aí mais vezes ao longo dessa semana. Conto com você, hein? Vamos lá, muito obrigado por abrir a sua casa, já desde logo, enquanto eu compartilho aqui na tela, tá aí. Hoje nós vamos falar sobre investigação, mostra que Vorcaro desviava dinheiro do Master para familiares. Vocês viram quanto que foi pego lá na conta do pai dele? 2 bilhões de reais. Então, as investigações sobre o Banco Master apontam que recursos captados por meio de CDBs teriam sido direcionados a fundos ligados à própria estrutura do banco e, na sequência, transferidos a empresas associadas a Daniel Vorcaro, familiares e sócios. Entre os destinatários mencionados nas apurações aparecem o pai, a irmã e um primo do empresário, além de parentes de pessoas ligadas à administradora REAG, que, se eu não me engano, é a mesma lá do Taiaiá, né? Do resort do Dias Toffoli. De acordo com a reportagem com decisões judiciais já noticiadas, o mecanismo investigado envolveria empréstimos considerados fictícios, uso de empresas controladas por interpostas pessoas e operações entre fundos que faziam o dinheiro sair do banco e circular por diferentes veículos financeiros. A apuração também relata que parte desses fundos aplicava recurso em CDBs emitidos pela própria instituição, formando uma cadeia de transações que, segundo os investigadores, favorecia pessoas do círculo do ex-controlador do banco. No plano jurídico, o caso reúne discussões sobre possíveis crimes financeiros, ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro, em um contexto que já inclui nova prisão de Vorcaro, bloqueio bilionário de valores e desdobramentos no STF. As defesas têm negado irregularidades ou contestado pontos centrais das apurações, como a titularidade de contas atribuídas a familiares. Então, foi retirado lá da Folha de São Paulo, mas está lá no perfil do Law Letter, essa informação. E aqui, ó, eu quero mostrar para vocês a teia que eles fizeram para conectar tudo isso, tá? Então, tá aí. Deixa eu reduzir um pouquinho, não sei se vai conseguir ler, vai ficar ruim para você ler. Vou trazer para cá, ó. Pronto, ó. Olha aqui que beleza, ó. Então, pessoas físicas investem nos CDBs do Banco Master. Você se lembra que eles vendiam prometendo juros maior do que o do mercado? Aí, do CDB do Banco Master, o dinheiro da captação vai para o fundo. Do fundo Master, único investidor, vai para conteúdo de anúncios. Vem aqui para empréstimos, que o fundo concede empréstimo para empresas com vínculos com sócios do Master. Dinheiro é investido pela empresa em outro fundo e aquele também já saiu, ó,
para fundo de compras de CDB do Master, fundo de resgate do Master e fica nesse triângulo aqui, que é um círculo, né, só dentro do Banco Master. Só que aqui, ó, quando o dinheiro é investido pela empresa em outro fundo, é onde sai o dinheiro do Banco Master. Fundo transfere dinheiro para outra empresa e aí aqui já saiu do radar. Foi para a empresa e da empresa essa deposita o dinheiro em conta no Master. E aqui, ó, são empresas e contas vinculadas às pessoas que nós vamos ver na próxima matéria também. Então, presta atenção. Vamos lá. Ó, aqui nós vamos ver os contatos de interesse do telefone de Vorcaro. Arquivos do celular de Daniel Vorcaros apreendido pela Polícia Federal mostram que o banqueiro mantinha 47 números de telefone de autoridade dos 3 poderes. A lista inclui 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Cássio Nunes Marques. Também constam Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, ministros do STJ, presidente da Câmara e do Senado, governadores e empresários. Pessoal, ter o telefone de autoridades não significa cometer crimes, ok, mas quando essas autoridades e esse cidadão começa a circular livremente, interferir inclusive nas decisões e nos rumos do nosso Brasil, aí a gente já começa a ver que não tem transparência e que isso pode estar influenciando para ajudar interesses pessoais e não o nosso social, coletivo. Então, entre os políticos estão Davi Alcolumbre, presidente do Senado, Hugo Mota, presidente da Câmara, José Dirceu, esse não tinha aparecido ontem, cada hora aparece um nome diferente. Eu fiz o editorial ontem e a gente não viu isso, mas aqui todo dia a gente vai atualizando. Ciro Nogueira e Ibanez Rocha, esse já apareceu desde o princípio, inclusive ele alegou no seu depoimento do Daniel Vorcaro que foi o único governador com quem ele discutiu, conversou, esteve em reuniões, né? E agora por mensagens a gente viu uma quebra em que ele falou que estava numa estratégia de guerra com o governador Ibanez, né? E Cláudio Castro, que também eu não tinha visto até agora. Então apareceu o nome dele aí. Do mundo empresarial aparecem Joesley Batista, esses aqui estão em tudo. Nunca vi. É Lava Jato, é Mensolão, é Petrolão, tudo. Onde tá, esses caras estão envolvidos. Onde tem o que não presta, né? Da Tarune Investimentos. E do STF, além dos 3 ministros, há contato de Viviane Barça, esposa de Alexandre de Moraes, advogada cujo escritório foi contratado por Vorcaro por 129 milhões de reais. E ela soltou uma nota que está aqui numa matéria, eu não vou conseguir mostrar para vocês que eu não coloquei para salvar, mas dizendo que ela não falou com o Daniel Vorcaro. Ora, se a advogada contratada por 129 milhões não falou com seu cliente e o marido dela falava toda hora, quem é que estava exercendo a advocacia dele? Né? Então, a Polícia Federal recuperou conversas delatadas usando software israelense. Nas mensagens com Martha Graff, Vorcaro menciona encontros com autoridades em 19 de abril de 2025. Escreve que estava indo se encontrar com Alexandre de Moraes, foi aquilo que eu falei ontem, e nega ter recebido mensagens ou mantido contato, afirmando que se trata de ilação mentirosa para atacar o STF. A defesa de Vorcaro pediu que o STF investigue vazamentos das conversas, alegando que o material está sendo divulgado, editado e tirado de contexto. A PF ressalta que a presença de nomes na agenda não implica irregularidade. Vorcaro foi preso em 4 de março, na terceira fase da Operação Compliance Zero. Tá lá na Note Journal isso aqui, né? E eu trouxe para mostrar mais ainda as fotos do que o texto. Então, tá aqui, ó. Contatos de interesse Daniel Vorcaro. Como a gente leu, quem apareceu aí, novidade? Olha, esse aqui a gente já sabe. Apareceu o José Dirceu. Que legal. E quem é o outro? Ele é o Antônio Rueda? Esse cara aqui da foto é o Rueda, eu acho, né? Então, tá aqui, ó. Antônio Rueda, Zé Dirceu, Hugo Mota, Alcolumbre. Ficou faltando a foto de alguns ali em cima, né? Mas tá tudo certo. E aí, ó, do STF a gente vai ter, né? Claro, sempre esses caras estão envolvidos. Incrível. Os mesmos aqui. Aqui incluíram o Cacai como agregado, que é o advogado, né? Mas tudo bem. Como eu falei, ter contato no Nunes Marques, não em botar a foto
Parece que até agora não tem mensagens, né? Enfim. Joesley Batista, como eu falei, tá em tudo. Esse aqui é o do Tarune, aqui é o teste de... Quer dizer, posso falar isso? Tá, era o teste de ferro que o pessoal tá dizendo do Vorcaro, e eu acho que é ele que faz essa triangulação aí entre empresários de dinheiro, familiares e esses caras aqui que nunca ninguém põe a mão também, tá? Dito isso, vamos continuar aqui com o nosso editorial, tem muita coisa legal, fica aqui comigo até o final e olha agora o que o André Marcília disse aqui. Ixi, calma aí, pessoal, que tá com um delayzinho aqui, ó. Meus amigos, hoje é domingo, mas tem bomba. Moraes visitava Vorcaro em Trancoso. Vocês se lembram de Trancoso, do Cine Trancoso, das festas, surubas. Bom, muito bem. Acabou de sair na coluna do Globo, do Lauro Jardim, que graças a Deus está com os seus dentes intactos e a caneta afiada, todo... Vocês lembram que ele ameaçou, né? Falou para quebrar, simular um assalto Vorcaro em mensagens trocadas com o sicário que faleceu, teve sua morte confirmada hoje. Ele mandou quebrar os dentes, todos os dentes do Lauro Jardim, jornalista do Globo, e simular um assalto. Toda essa história que eu vou contar agora para vocês e que muda o jogo do Master, impacta toda a história que nós temos visto sobre esse caso até hoje. Muito bem, o fato é que a coluna do Lauro Jardim diz o seguinte: não era apenas a mansão brasiliense de Daniel Vorcaro que Alexandre de Moraes frequentava. O ministro afirma, Lauro Jardim no Globo, o ministro também conheceu a casa de 300 milhões que o banqueiro liquidado alugava em Trancoso, um imóvel, meus queridos, de 40 mil metros quadrados. 40 mil metros quadrados, não consigo imaginar o que é isso. 12 suítes, 5 bangalôs e muito, diz o Lauro Jardim, e muito, muito mais. E aí entenda-se o que você quiser. Olha, é o seguinte, primeiro que a gente não está aqui fazendo fofoca, esse dinheiro era seu, seja porque o Vorcaro fraudava, seja porque ele corrompia autoridades públicas que eram pagas com o seu dinheiro. E em nome do interesse público deviam agir. Então a gente não está aqui fazendo fofoca, a gente está falando de algo que é de interesse público. Essas festinhas eram pagas com o seu dinheiro e esses políticos corrompidos também com o seu dinheiro. Nessa mansão, essas festinhas, como a gente falava, chamava Cine Trancoso, porque o Vorcaro gravava, por isso que era Cine Trancoso. E aí chantageava as pessoas pelo que estão dizendo. Outra coisa, o dinheiro é seu, pagador de impostos é seu, aposentado, pensionista, de todos os jeitos, essa gangue, essa máfia, essa quadrilha, essa organização criminosa deu um jeito de roubar do Brasil, de todos os jeitos, né? Quando não era dos aposentados pensionistas desviando em conluio com todo mundo, meu Deus. Agora a gente ficou sabendo, porque ele gravava tudo e todos, tudo o que acontecia ali era gravado e, inclusive, agora esses celulares que foram usados para gravar essas autoridades nessas festinhas do Cine Trancoso estão muito provavelmente de posse da Polícia Federal e por isso que começam a sair essas informações. Então existe, é uma possibilidade, mas existe a possibilidade de que o ministro Moraes tenha frequentado essa festa ou uma dessas festinhas. Bom, pessoal, ele foi preso de novo agora, né? Novamente, na verdade agora ele foi preso, tá até na Papuda, aqui no presídio do Distrito Federal, segurança máxima, isolado em uma cela de 9 metros quadrados. Ele foi preso com mais 3 celulares. Parece que, inclusive, ele ainda estava falando e tendo influência ainda nos poderes até agora, que ele estava de domiciliar na sua mega mansão. Mas agora ele está no presídio. O Vorcaro, inclusive, gravava para chantagear os políticos, como eu já mencionei. Essas festinhas repletas de caviar, enfim, ucranianas, modelos, russas, croatas, suecas, dinamarquesas, importadas, sem falar uma palavra em português, para não entender as negociatas que ali ocorriam, elas participavam e
Bom, até agora a gente não tem nenhuma investigação formal sobre essas festas. O TCU pediu, né, que isso fosse investigado, inclusive tem a presença de uma pessoa que foi dita que era o pica das galáxias do Poder Judiciário, e até agora a gente não sabe quem é, mas você começa a juntar as peças. Né? E o fato é que a gente tem agora um conteúdo explosivo. Se o Moraes participou de Trancoso, é necessário que a gente entenda que se ele estava ou não envolvido nessas festas. E se ele estava envolvido nessas festas, é preciso entender, primeiro, o que ele estava fazendo lá. E em nome de qual interesse ele estava lá. E se houve algum tipo de... O que ele estava fazendo lá? Estava participando das festas maravilhosas do Vorcaro, né? Claro, e atuando como seu fiel escudeiro, né? Com alguma procuração ou subestabelecimento, talvez, da sua esposa para atuar como advogado, negociador, né? Será que os benefícios financeiros que o Alexandre de Moraes pode ter tido com essa relação com o Banco Master e Daniel Vorcaro é apenas um contrato de honorários indiretamente que vai 50% para o seu bolso, porque ele é casado com a advogada, que tem um contrato, mas que quem atua mesmo não era ela, né? Postura do próprio Vorcaro, no sentido de gravar o ministro, é preciso, não que a gente veja, mas é preciso que a gente saiba como isso foi usado e de que maneira isso foi utilizado para eventualmente buscar até mesmo corromper a justiça e corromper o ministro e corromper o judiciário. Isso é muito grave, é isso que a gente precisa entender e é isso que precisa ser explicado e ainda não foi. O Moraes... Pessoal, desculpa, mas o Moraes não é o tipo de cara que vai se corromper com um videozinho e vai deixar isso barato, tá? Na minha opinião, e aqui a minha opinião é sem amarras, sem rodeios, você já sabe, e eu posso até não concordar com a sua, mas vou defender até o último dia da minha vida o teu direito de dizê-las, então vamos defender aqui o direito de todo mundo expressar a sua opinião, é de que o proveito que o Moraes tinha e as decisões dele não era por chantagem. Até acredito que o Daniel Vorcaro chantageava grandes autoridades, mas não o Moraes. O Moraes não era chantageado. Era outra coisa que você pensou aí e você já sabe. Meus caros, juntando possível crime de corrupção passiva, juntando possível advocacia administrativa, juntando essas possíveis festas agora. Olha, ele já caiu, o Moraes já caiu, ele só ainda não sabe. Ele sabe. Meus amigos, hoje é domingo, mas tem bomba. Ele sabe, André Marcílio, ele sabe. Ah, ele sabe. Tanto ele sabe que ele já tá aqui, ó. Moraes tenta se proteger com a toga, mas até os amigos o abandonam. Essa matéria, a que eu passei antes, pessoal, tá lá no carteiro, porque você já sabe que eu gosto de passar as coisas pelo carteiro, mas foi produzido em outro lugar. Não vou olhar, depois eu posso ver se foi Oeste ou não. Então aqui, ó, no É o Mundo. A crise do Banco Master atinge seu nível mais crítico com as mensagens de Daniel Vorcaro para Alexandre de Moraes no dia de sua prisão. Mesmo com a negativa do ministro, que foi refutada por diversos veículos de imprensa, a situação é muito mais grave do que a recente crise envolvendo Dias Toffoli. Eu não acredito que seja mais ou menos grave, eu acredito que seja tanto quanto, grave tanto quanto a do Dias Toffoli. E vai cair um e depois vai cair o outro. Pode escrever o que eu estou dizendo. Pode ser que eles estão brigando em quem cai primeiro, né? Desde o inquérito das fake news, as decisões de Moraes têm sido amplamente discutidas e contestadas no meio jurídico, muitas vezes questionando sua imparcialidade e os limites de sua atuação. O contrato de 129 milhões do Banco Master com o escritório de sua esposa, sem explicação convincente, reforça a suspeita de favorecimento a Vorcaro. Há ainda um elemento político claro. Se os investigados fossem adversários de Moraes, medidas extremas, como bloqueios, buscas e prisões preventivas, provavelmente já teriam sido decretadas. Essa percepção de dupla régua compromete a credibilidade do STF. Por muito menos eu vi donos de atacadistas, pessoas empresárias que trabalharam a vida inteira, nunca foram metidas em nada de errado, porque doaram água para os manifestantes lá daquela questão do acampamento, nem era do dia 8, porque não tinha como saber para onde estava doando a água, se eles iam levar para a esplanada ou não.
foram muito mais perseguidos do que isso aqui, porque não tem outra palavra para eu usar, é perseguição mesmo. Moraes tenta sem sucesso esconder sua real aproximação com Vorcaro, sem o mesmo apoio que recebeu no início do inquérito das fake news em 2019, que se arrasta há 7 anos e gera contestações jurídicas. E após decisões com condenações draconianas, como a imposta por uma pichação de batom, Moraes se vê isolado, sem respaldo do Planalto, com Lula em ano eleitoral e com medo do Congresso ou da grande mídia. À medida que a Polícia Federal avança, seu isolamento cresce e a sua influência no STF parece cada vez mais próxima do fim. Bom, que eu não preciso falar, né? Lula e a esquerda, o PT, usaram o Moraes claramente, e a soberba precede a ruína, eu sempre digo isso. Deram poder, deixaram ele fazer acontecer, a mídia, a grande mídia também deixou fazer acontecer, e deixou muita coisa para poder caçar, perseguir todos os opositores políticos, incluindo Bolsonaro, pessoas de direita, e você já sabe essa história. E aí, meus amigos, agora eles estão cobrando e eles vão querer derrubar o Alexandre de Moraes. A esquerda, a direita, a mídia, o centro, grande mídia, Polícia Federal. Você sabe que ele solicitou o Fábio Chó para quê lá no gabinete dele? Para tentar tirar o Fábio Chó da Polícia Federal. Isso é com certeza. E tentar se autoproteger. Ele, Moraes, e também o próprio Chó, que não deve estar muito bem quisto lá dentro dos agentes sérios que ainda tem dentro da Polícia Federal. Bom, dito isso, aqui agora eu quero trazer para vocês essa questão das holdings, que eu tenho certeza que ainda muita coisa vai aparecer lá nesse relatório da Polícia Federal, e vai ligar holdings ainda, bens dessas empresas, a pessoas do alto escalão de legislativo, executivo e talvez judiciário. Quer apostar? Então, lá no Metrópolis, isso aqui, ó, o Banco Central tornou indisponível os bens da Titan Capital Holding, que concentra os investimentos pessoais de Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, preso na Operação Compliance Zero. Os comunicados publicados pelo BC apontam que a Titan tinha participação no controle de diversas instituições do conglomerado Master. Entre elas, além dos bancos fundados por Vorcaro, Let's Bank e Will Bank, todos em processo de liquidação extrajudicial determinado pela autarquia. Eram dessas empresas, pessoal, não dessas necessariamente, porque tem RIAG, tem outras que tinha lavagem de dinheiro para o crime organizado, que tinha compra de resort em Itanhaém para a família de Dias Toffoli, depois o próprio Dias Toffoli assumiu que era dono do resort, né? Que era um dos donos, dizendo ele, mas era o dono, todo mundo sabe, depois que isso veio à tona. Então, só para a gente ficar antenado e fazer essa concatenação, que a gente é bom nisso, hein? No registro do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o endereço apontado como sede da Titan fica nas Ilhas Caimã. Ou seja, falei para vocês, né? Tudo é Ilha Britânica Virgem, Ilha Caimã, tudo paraíso fiscal. Na Faria Lima, no entanto, a Titan ocupa 2 andares do famoso prédio da baleia, entre aspas. Tem um detalhe aqui, viu, pessoal? Essas paraísos fiscais funcionam, blindam, escondem dinheiro de roubalheira, de muita coisa, mas se determinados países muito influentes entram na briga, como por exemplo os Estados Unidos da América, e fala: ei, vem cá, abre aí, de quem que é esse dinheiro, vamos devolver porque tá tendo corrupção e teve vínculos ou tiveram prejuízos ou tiveram alguma coisa que prejudicaram os interesses dos Estados Unidos. E aí, você acha que vão manter esse sigilo e tudo isso? Sei não, hein? Então vamos voltar aqui para a matéria. O escritório luxuoso rendeu a Titan o título de holding ostentação. E não é para menos, o espaço tem uma adega recheada, academia, sauna, espaço para hidromassagem. A estrutura conta ainda com um elevador privativo que liga a holding ao L ponto do prédio. Além disso, a Titan foi utilizada por Vorcaro em diversas transações que agora passam pelo escrutínio das autoridades. Em uma delas, a holding de Vorcaro tornou-se acionista do Banco de Brasília, BRB. A Titan também recebeu 30 milhões do grupo Fictor
em outubro de 2025, pouco antes do anúncio da venda do Master por 3 bilhões. O negócio não foi para frente porque no dia seguinte, 18 de novembro, foi deflagrada a Operação Compliance Zero e o Banco Master foi liquidado pelo Banco Central. Oh, rapaz, e demoraram. Hoje a gente entende por que demoraram, né? Tinha muita gente envolvida, meu amigo. Ele pagou e comprou muita gente. A grande da verdade é essa. Bom, já ficaram até aqui. Fica só mais um pouquinho que eu preciso muito mostrar isso para você. Aqui em Brasília, o que a gente está passando? Até a água do DF vai escorrer pelo ralo do BRB. Salve a Serrinha do Paranoá. As fraudes do Banco Master e como elas afetam a saúde financeira do Banco Regional de Brasília entraram no centro das notícias brasileiras. Associado a esse escândalo financeiro, o desvelamento de uma turma que atua como milícias ameaça pessoas por suas atuações e atividades profissionais e investigativas nos deixa ainda mais estarrecidos. Desculpa, pessoal, que eu não estava conseguindo ler direito, eu vou ler aqui direto, tá? No outro quadro, melhor, pronto. O artigo é lá do Correio Brasiliense, da Isabel Schmidt, professora do Departamento de Ecologia da UNB e integrante da rede Biota Cerrado. Lúcia Mendes, presidente da Associação Preserva Serrinha, as fraudes do Banco Master e como elas afetam a saúde financeira do Banco Regional de Brasília, entraram no centro das notícias brasileiras, associada a esse escândalo financeiro. O desvelamento de uma turma que atuava como milícia, ameaçava pessoas por suas atuações e atividades profissionais investigativas, nos deixa ainda mais estarrecidos. Mas há outra coisa, pessoal. Muitas vítimas dessa fraude bilionária e da gestão temerária do patrimônio público, todos os seres vivos que precisam de água, sim, todos nós, após menos de uma semana da análise da proposta estapafúrdia de usar bens públicos do Distrito Federal para garantir lastros a títulos fraudulentos comprados pelo BRB, a Câmara Legislativa aprovou o projeto de lei número 2175/2026 e colocaram 9 imóveis públicos à disposição para serem negociados, vendidos e transformados em dinheiro para cobrir rombos milionários. Sim, bens dos contribuintes brasilienses entregues para cobrir roubos gerados por fraudes, corrupção, extorsão e outros crimes. Seria papel do governo do Distrito Federal, GDF, da Câmara Legislativa investigar e punir os responsáveis por esses crimes. Seria papel dos representantes da população defender interesses públicos e não seus interesses particulares. Em vez disso, o GDF inseriu nesse projeto de lei 716 hectares do cerrado conservado, na Serrinha do Paranoá, como moeda de troca para manter a sobrevida do BRB. E aqui, pessoal, eu não estou contra o BRB e acredito que também o Correio Brasiliense e nem a opinião aqui está contra. Mas nós estamos contra esse escândalo absurdo e colocar a nossa Serrinha do Paranoá, que abriga várias nascentes, como garantia de algo que a gente sabe que vai vir à tona, que vai vir a liquidação, que vai vir coisa ruim e nós vamos ser desviados 2 vezes. Eu vou incluir essa questão dessa serrinha para tirar todos esses imóveis de uma ação popular que, se Deus quiser, vai sair do forno e nós vamos para cima, não vamos permitir que isso aconteça. Pessoal, muito obrigado pela sua paciência, por toda aí a sua companhia, por você abrir a sua casa, literalmente. E para continuar aprendendo sobre justiça e educação, siga-nos nas redes sociais. Vou mostrar para vocês, desculpa, hoje o vídeo foi mais longo, mas foi muito necessário. E meus amigos, muito obrigado mesmo. Como eu digo sempre, para ficar atento aí, abre o sininho também, já ativa ele e vem comigo. Tchau, pessoal. Até amanhã, hein? Uma ótima semana para você.